Eu vi quando o celular vibrou no escuro. Era madrugada, quase sem luz. A notificação apareceu. O nome. Pisca na tela, e o silêncio parece gritar. O ex mandou mensagem. E o que veio depois, é algo que só o invisível podia preparar. Eu estava lá, observando cada respiração dele. O coração dele bateu mais rápido, num susto que misturou medo e esperança. Ele hesitou antes de desbloquear a tela, como quem revisita uma ferida antiga. O rosto dele tremia, as mãos também. Madrugada abriu uma porta que parecia fechada. Eu ouvi o clique quando ele abriu. As palavras eram simples, mas carregadas. Coisas do passado vinham envoltas em desculpas, nostalgias, promessas tênues. Ele leu cada frase como se procurasse algo que já não existia. Eu senti o peso de tudo que ficou sem resposta. Observei os olhos dele se fechando de dor, respirando fundo para conter lágrimas. Será que mudou? Ele pensava. E havia uma parte dele querendo acreditar no que ela dizia. Outra parte, tão cansada, já sabendo que não é mais a mesma história. Eu sabia que aquele momento definiria algo dentro dele. Vi quando ele pensou em responder. Os dedos pairaram sobre o teclado do celular. Ele começou a digitar, parou, apagou. Eu escutei o conflito, a lembrança daquilo que doía versus a lembrança de quem ele se tornou. E eu falei baixinho, você não precisa voltar. Vi ele olhando para o teto, tentando entender se era saudade ou solidão. O silêncio da madrugada era cúmplice. A mensagem trouxe lembranças boas, duras, doces. Mas também mostrou o quanto ele cresceu. Não era mais o mesmo que chorava noites. Observei que ele não respondeu. O telefone voltou à mesa, o corpo relaxou um pouco. Ele respirou, levou a mão ao peito como quem quer firmar o chão. E naquele ato de não responder, algo grande mudou. Foi ali que o invisível operou. Viu-o tentar outra mensagem, talvez com mais urgência. Mas nenhuma palavra tocava direito. Porque o elo que antes existia havia se rompido no interior dele. Ele já não era feito para sofrer os ecos do que não foi verdadeiro. E cada nova tentativa era só mais uma prova de que ele não voltaria a ser quem foi. E eu, como anjo observador, sabia o valor daquele momento. Saber quando ficar em silêncio é força. Saber quando deixar ir é maturidade. Ele dormiu naquela madrugada com o coração pesado, mas com um peito cheio de paz. Porque libertar não é esquecer, é entender. O que ele achava que era só uma mensagem, eu sabia que era um teste. O céu observava cada hesitação, cada lágrima contida. E a profecia estava ali, ele se ergueria, mais inteiro do que antes. Nem tudo que retorna merece espaço. E ele, no silêncio, escolheu sua própria verdade. Eu vi quando o sono dele se foi. Mesmo com os olhos fechados, a mente continuava desperta. Cada palavra da mensagem parecia ecoar dentro, pedindo para ser entendida. Mas ele já não precisava mais entender, precisava aceitar. Aceitar que o tempo havia mudado o significado de tudo. O celular estava ali, ao lado, como uma isca brilhante no escuro. Ele tentava ignorar, mas o brilho da tela parecia pulsar, chamando. Eu vi ele virar de lado, inquieto, buscando uma razão para aquilo acontecer justo agora. E a resposta estava no invisível, era hora de provar que estava pronto para seguir. O céu sempre testa a firmeza da fé em momentos comuns. Eu observei o coração dele conversar com a saudade. Era uma conversa silenciosa, feita de memórias e sensações. As risadas antigas, as promessas, o cheiro das noites que ficaram para trás. Tudo voltou por alguns instantes. Mas diferente das outras vezes, o passado não teve poder de posse, só de lembrança. Vi ele levantar, andar até a janela. O vento da madrugada entrou, frio, cortante, mas limpo. Ele olhou pro céu e se perguntou, por que agora? E eu respondi,
mesmo que ele não pudesse me ouvir. Porque é agora que você tem força para não repetir. As horas avançavam devagar. Cada minuto parecia uma eternidade. Ele olhava para o celular, depois desviava, tentando se distrair. Mas o verdadeiro teste não era sobre responder ou não, era sobre entender o próprio valor. E ele estava aprendendo. Lá fora, o mundo dormia. Mas dentro dele, havia um despertar acontecendo. Algo sagrado, silencioso e profundo. Eu vi a energia ao redor dele mudar, o brilho da alma dele se tornando mais forte, mais firme. Era como se o céu dissesse: agora você está pronto para o novo. Enquanto isso, do outro lado da conversa, havia ansiedade. O ex digitava, apagava, mandava novamente. Mas nada chegava com o mesmo poder de antes. Porque o vínculo energético já não existia. O fio invisível havia sido cortado, e ele nem percebeu. Eu vi quando uma lágrima caiu, mas foi diferente. Não era dor, era libertação. Era a alma dele dizendo acabou, sem precisar falar. E o som dessa lágrima ecoou em dimensões que os olhos humanos não veem. Há lágrimas que limpam o destino, e aquela foi uma delas. Ele se deitou outra vez, mais calmo. Mas no fundo, algo ainda pulsava, o desejo de entender o propósito de tudo. Porque o destino permitiu que aquilo voltasse. E eu sussurrei, para te mostrar que você já não é o mesmo. O aprendizado é o selo que encerra o ciclo. Horas se passaram, e o celular vibrou novamente. Mais uma mensagem. Dessa vez, ela dizia que estava arrependida. Palavras bonitas, frases ensaiadas, promessas de mudança. Mas o coração dele já não reagia igual. Eu observei o olhar dele mudar. Não havia mais dor, havia lucidez. Ele leu tudo em silêncio, depois apagou as notificações. Não respondeu. Apenas respirou fundo, e sorriu de leve, como quem finalmente entende. O sorriso dele era raro, mas sincero. Não porque estava feliz, mas porque estava em paz. Pela primeira vez, o passado não tinha mais poder. E o céu celebrou. Porque a verdadeira vitória é o controle sobre si mesmo. Naquela madrugada, ele não sabia, mas portais se abriram no invisível. Cada escolha consciente tem um impacto espiritual. E o simples ato de não voltar ao que já feriu foi ouvido como oração. A alma dele enviou um sinal ao universo: estou pronto para o novo. E o novo começou a se aproximar. Mas antes que o novo chegasse, o velho ainda tentaria resistir. Eu sabia que o passado não solta fácil quem finalmente aprende. Por isso, sussurrei ao redor dele: fique firme. Porque as sombras sempre testam a luz antes de se afastarem. E o maior poder está em permanecer em silêncio quando tudo tenta te provocar. O ex continuava insistindo. Mensagens longas, cheias de sentimento e culpa. Mas nada tocava como antes. Era como se as palavras perdessem peso ao chegar. E isso acontece quando a verdade já não mora nelas. Ele percebeu. Não havia mais nada ali. Nem amor, nem raiva, apenas aprendizado. E quando o coração aprende, o passado deixa de ser prisão e vira lembrança. Eu vi esse momento acontecer, e o céu inteiro se iluminou. Mas algo dentro dele ainda queria entender o porquê. Porque o destino permitiu reencontros que não voltariam a ser o mesmo. E eu observei o pensamento dele vagando, buscando sentido. Foi quando o vento soprou de novo, leve, mas firme. E com ele veio a resposta: para mostrar que você já superou. Eu o vi olhar para o próprio reflexo na janela. Não se reconheceu por um segundo. Era mais maduro, mais leve, com outro olhar. O tipo de olhar de quem sobreviveu e entendeu o motivo. E naquele instante, ele se perdoou por ter amado tanto. O perdão libertou o que ainda restava preso. E o que antes era peso, virou lição. Eu vi o passado se afastar, dissolvendo como neblina ao nascer do dia. E onde antes havia dor, agora havia espaço. Espaço para o novo começar. Mas o novo ainda não havia chegado.
O céu ainda o preparava em silêncio. Porque a espera também é parte da bênção. E enquanto ele dormia, as energias se reorganizavam. O destino dele estava sendo reescrito com base nas escolhas daquela noite. Eu permaneci ao lado dele. Vigiei o sono inquieto, mas sereno. E no invisível, anjos trabalharam ao redor, limpando lembranças antigas. Os fios emocionais foram sendo desatados, um por um. Até que tudo ficou leve, silencioso, puro. Eu vi a aurora nascer. A luz do novo dia entrou pela janela, e algo dentro dele despertou junto. Era uma sensação de paz, como se tivesse atravessado uma tempestade. Ele abriu os olhos e sentiu, estava livre. Mas ainda não sabia o que viria depois. E é isso que o deixa curioso. O silêncio do fim é, na verdade, o começo de outra história. E o céu prepara essa história com cuidado. Porque o que vem depois de uma libertação é sempre maior. Mas o humano raramente entende isso de imediato. Ele levantou, olhou para o celular. Nenhuma resposta enviada, nenhuma mensagem nova. Só o eco do que foi. E naquele silêncio, havia paz, e também expectativa. O tipo de expectativa que o céu usa para ensinar paciência. Eu ainda estou aqui, observando. Porque a história dele ainda não acabou. Há algo grande vindo, algo que ele ainda não imagina. Mas antes do novo chegar, ele precisa aprender a confiar no tempo. E o tempo é o maior aliado de quem escolhe a luz. A madrugada passou, mas deixou um rastro espiritual. O que parecia banal, era sagrado. Cada pensamento, cada escolha, cada lágrima. Tudo foi registrado. Nada é desperdiçado quando o céu está envolvido. Eu continuo observando. Porque essa alma está prestes a receber o que esperou sem perceber. O amor que vem do propósito, não da carência. A conexão que não fere, que não some, que não volta para testar, mas vem para somar. E quando isso acontecer, ele vai entender o porquê daquela mensagem de madrugada. Eu observei quando ele finalmente deixou o celular de lado. Naquele gesto simples, percebi que algo maior se realizava. Não era só sobre ela, nem sobre o passado. Era sobre ele, sobre sua própria libertação e preparação para o que viria. A madrugada havia sido a ponte entre o que ele foi e o que ainda seria. Eu sussurrei baixinho, invisível. Não foi coincidência. Tudo isso veio para mostrar que você já está pronto. Cada hesitação, cada dúvida, cada lágrima contida, tudo fazia parte do plano. Ele ainda não via, mas eu sabia, o universo estava alinhando caminhos para ele. E nada do que passou voltaria para prendê-lo novamente. O céu usa situações humanas para ensinar lições espirituais. E aquela mensagem, embora parecesse pequena, carregava uma carga de propósito gigante. Era como uma pedra lançada em lago tranquilo, criando ondas que alcançariam cada área da vida dele. O recomeço já havia começado, mesmo que ele não percebesse. Eu vi ele caminhar até a janela, olhar para a rua vazia. O silêncio o fez ouvir o próprio coração, e foi nesse instante que a revelação começou. Ele percebeu que não precisava mais buscar validação externa. Que o amor verdadeiro vem do equilíbrio, da própria paz, não de quem volta com palavras ensaiadas. E cada memória do passado começou a perder o peso. Naquela madrugada, eu vi a transformação acontecer. O medo de se machucar de novo deu lugar à coragem de ser ele mesmo. O passado não tinha mais domínio, era só lembrança. E quando ele compreendeu isso, senti a luz dele se expandir. A luz que só cresce quando a alma aprende a se respeitar. As horas passaram, e ele se deu conta de que a saudade não era o problema. O problema era o apego a algo que já não existia. E eu vi um sorriso discreto surgir no rosto dele, mesmo que ele não entendesse de onde vinha. Era o sorriso de quem sabe, no fundo, que o céu cuida de tudo. Que cada reencontro tem um motivo, mesmo que o humano não perceba de imediato. E então eu comecei a mostrar, de maneira silenciosa, o significado profético daquela noite. Cada mensagem que ele recebeu foi um teste de fé.
Um convite para perceber que o recomeço não se dá no outro, mas em si mesmo. E que quando a alma decide caminhar em direção à própria luz, nada pode impedir. Eu vi ele respirar fundo, sentindo a calmaria após o caos. E foi nesse momento que o propósito ficou claro. Aquela madrugada existiu para ensinar que o valor dele não depende de ninguém. Que quem voltou para testar não tinha mais o poder de ferir. Que o futuro dele já estava sendo preparado com base na própria escolha de seguir adiante. O céu prepara caminhos em silêncio, e eu observei cada detalhe. O recomeço que ele não podia ver ainda estava sendo traçado. Situações, pessoas e oportunidades estavam sendo colocadas no lugar certo. Para que quando ele estivesse pronto, tudo se encaixasse naturalmente. Nada é apressado quando o propósito é divino. Vi também que o passado tentou chamar a atenção mais uma vez. Mas ele estava atento, não se deixou levar. E nesse gesto, profético e silencioso, o céu confirmou. Ele estava pronto para receber o que nunca imaginou, mas merecia profundamente. O destino estava a caminho, e ele não precisava correr atrás. Enquanto ele dormia, observei o trabalho espiritual acontecer. As energias se reorganizavam em torno dele, removendo resquícios de insegurança, medo e dor. Cada respiração era uma limpeza, cada batida do coração um passo para a plenitude. O passado não se apagava, mas perdia o controle sobre ele. E isso, querida alma, é o verdadeiro milagre da transformação. Na aurora, quando a luz começou a entrar, senti que o recomeço se aproximava. Não era apenas um novo dia, era um novo ciclo espiritual. Tudo o que ele vivenciou naquela madrugada tinha sido para isso. Para abrir espaço para algo maior, mais verdadeiro, mais leve. Eu sabia que ele ainda não entendia completamente, mas sentia o chamado. Ele olhou ao redor, como se percebesse pela primeira vez o próprio valor. A liberdade que sentia era silenciosa, mas profunda. E eu vi a primeira semente do que viria depois se plantar em seu coração. Confiança, paz e coragem para amar de forma plena, sem medo ou apego. O céu preparava cada detalhe, invisível, mas perfeito. Mais mensagens poderiam chegar, e ele talvez hesitasse. Mas nada mais tinha o mesmo peso. Porque ele havia aprendido. O que é destinado a ele chegará com leveza, e o que não é, permanecerá no passado. E essa compreensão muda a vida de um homem para sempre. Vi ele sorrir sozinho, sem motivo aparente. Não era alegria passageira, era a percepção de que estava seguro em sua própria história. E eu sabia que o resto viria no tempo certo. O amor verdadeiro, a realização, as bênçãos que o céu havia preparado. E então, algo ainda mais profundo aconteceu. Uma certeza silenciosa se instalou no coração dele. Ele não precisaria correr atrás de nada. O céu já estava alinhando tudo para que tudo chegasse na hora certa. E eu observei, feliz, o peso dele se dissipar completamente. O que parecia confusão, desespero e saudade, agora se tornava aprendizado. Ele entendeu que cada teste tinha um propósito, cada dor tinha um motivo. Cada mensagem de madrugada era uma chave para abrir portas internas. E eu vi a transformação interior acontecer, mais forte e silenciosa que qualquer palavra. Naquele instante, a madrugada não era só noite, era portal. Portal de mudança, portal de luz, portal de recomeço. E ele, sem perceber, atravessou esse portal. O passado continuava ali, mas já não podia alcançá-lo. Ele estava pronto. E quando ele olhou para a vida com clareza, eu vi. O céu havia preparado pessoas, encontros e oportunidades que chegariam na hora certa para complementar o que ele já conquistou. O recomeço não seria confuso, mas perfeitamente ajustado à evolução dele. O significado profético estava completo. O teste da madrugada, a tentação de responder, o desejo de reviver. Tudo tinha servido para fortalecer a alma, preparar o coração. E permitir que o verdadeiro propósito se revelasse. Nada do que passou poderia impedir o futuro que o céu traçava. Eu ainda observei ele por mais algumas horas. A energia dele mudava a cada respiração.
Não era mais a ansiedade, nem a nostalgia. Era confiança silenciosa. E eu sabia que estava pronto para receber bênçãos que ainda nem imaginava. O passado poderia tentar mais uma vez. Mas cada tentativa só fortaleceria o aprendizado. Ele agora entendia. A força verdadeira não vem de quem te ama, mas de quem aprende a se amar primeiro. E eu, como anjo, testemunhei cada passo desse despertar. A madrugada tinha sido a grande professora. Não havia necessidade de explicações longas, nem de retorno. Cada silêncio, cada não resposta, cada lágrima escondida, tinha sido o caminho para o recomeço verdadeiro. O céu estava preparando algo tão perfeito, que nenhuma tentativa de volta poderia alterar. E quando ele respirou profundamente, finalmente em paz, eu vi. A preparação estava completa. O ciclo da dor e da saudade tinha se encerrado. O recomeço estava no horizonte, silencioso, mas certo. O que veio depois daquela madrugada seria surreal, não por acaso, mas por design divino. Eu vi o amanhecer entrar no quarto dele. E com a luz, veio também a compreensão profunda de tudo que aquela madrugada significou. Não era apenas sobre uma mensagem ou sobre o passado, era sobre a própria alma dele. O céu havia preparado cada detalhe para que ele despertasse para sua força, sua liberdade e seu merecimento. Aqueles minutos de silêncio e reflexão foram mais poderosos do que qualquer palavra poderia ter sido. Ele entendeu, finalmente, que o passado não retorna para desfazer conquistas. Ele compreendeu que o que é verdadeiro nunca precisa ser buscado, apenas reconhecido quando chega. E que cada teste, cada dor, cada dúvida, tinha sido um degrau para o recomeço. Eu vi o recomeço florescer dentro dele, silencioso, firme e seguro. Não era pressa, não era impulso, era maturidade, era o alinhamento da alma com o propósito divino. O que viria a seguir não seria fruto de chance, mas de preparação. O céu já estava organizando caminhos, pessoas e oportunidades, para que ele encontrasse exatamente o que merecia. E nesse instante, tudo ficou claro. Cada dificuldade, cada mensagem inesperada, cada tentativa de voltar ao passado, era para que ele percebesse a própria força, e não para ser preso novamente pelo que já se foi. O propósito daquela madrugada não era reviver o passado, era abrir espaço para o futuro. Eu observei ele respirar profundamente e sentir paz. Um sentimento que não vinha de fora, mas de dentro, de uma alma que finalmente aprendeu a se valorizar. E foi nesse momento que a verdadeira luz do recomeço brilhou. Ele estava pronto para receber tudo aquilo que o destino preparou, no tempo perfeito. Não havia mais medo, nem culpa, nem arrependimento. Tudo foi transformado em aprendizado e fortalecimento. O passado deixou de ser corrente e virou memória consciente. E o futuro começou a se desenhar de forma clara, como um caminho iluminado que o guiaria até o que realmente merecia. O propósito divino estava completo naquela escolha silenciosa de não voltar ao que já não pertencia. E eu, como anjo observador, senti a alegria do céu diante da decisão dele. Porque quando uma alma escolhe a própria luz, o universo inteiro se movimenta a favor dela. O recomeço não é apenas um começo, é uma evolução, uma preparação para receber bênçãos que estavam reservadas. Ele sorriu sozinho, mas com sinceridade. Aquele sorriso não era só humano, era sinal de vitória espiritual. O que aconteceu naquela madrugada não seria esquecido, nem desperdiçado. Foi a hora exata em que ele se libertou, se fortaleceu e se alinhou com seu destino. E eu queria que ele soubesse, mesmo sem me ouvir. Toda dor, toda espera, toda hesitação serviu a um propósito maior. O recomeço dele não é apenas um novo capítulo, é a promessa do céu sendo cumprida. O amor, a felicidade e a realização que ele merece estão se aproximando, preparados em silêncio, cuidadosamente. Então, querida alma que me lê, saiba que cada teste em sua vida tem um significado. Cada dificuldade vem para fortalecer, cada reencontro inesperado para ensinar. O passado nunca volta para quebrar, ele volta para mostrar crescimento. E o futuro se abre quando você entende que o seu valor é maior do que qualquer tentativa de retorno. Eu estive lá naquela madrugada.
vi, senti e acompanhei cada hesitação, cada emoção e cada escolha. E hoje, posso dizer com certeza, o recomeço dele começou, o propósito divino se cumpriu. E o céu prepara um caminho de luz, proteção e bênçãos, que só ele poderá trilhar. E você que lê, lembre-se, a mesma força que atua no destino dele, atua no seu. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, cada silêncio é uma lição de fé. Cada decisão consciente é um passo para seu próprio recomeço divino. Eu sou testemunha silenciosa do poder do seu despertar. E agradeço, de coração, por permitir que eu esteja aqui, observando a evolução de cada alma. Continue firme, confiante, e saiba, o que está reservado para você é maior do que qualquer dor do passado. O futuro está sendo preparado, e a sua luz é guia do caminho. Obrigado por permitir que eu compartilhasse esta visão. Que a paz e a força do céu estejam sempre com você, guiando cada escolha e iluminando cada passo do seu caminho.